a mais um Fala Mulher, um podcast especial para nós mulheres, um tempo de mesa que a gente tem para falar sobre o que tem acontecido na nossa vida, o que aconteceu nesse culto. Como vocês sabem, a gente sempre faz esse podcast depois de eventos que a gente teve na igreja. Hoje a gente teve uma noite abençoada lá na Mover Guajuviras, onde a gente fez um culto, né, que a gente juntou aí a Mover de Nova Santa Rita e a Mover Guajuviras. E eu te convido agora para saber um pouco da palavra que aconteceu lá com a Jéssica. Eu tô aqui com a Jéssica, que foi a nossa pregadora de hoje. Aqui tá a Flávia, que é a nossa convidada, e também a Priscila, que ela é ministra de louvor lá no Guajuviras. Isso. E aí, Jéssica, conta pra gente um pouco da palavra e também diz como que o Espírito Santo te levou a escolher esse tema que foi tão importante, que eu não sei vocês, mas falou direto comigo. Bom, olá, tudo bom a todos, tudo bem? Primeiro foi um choque quando eu fui convidada, quase morri. Recebi o convite, a Débora falou comigo, né? E como eu comentei no culto, eu não costumo dizer não para as coisas de Deus, porque eu sei que é Deus que faz, né? No momento que eu digo não, eu vou estar duvidando do poder de Deus em estar fazendo a obra. Então eu digo sim e vou pela graça e misericórdia, né? Então quando ela me convidou, primeiro eu falei com a Catiane, né? Pedi a bênção do pastor Everton, eles concordaram, daí eu falei que sim. E logo depois eu já perguntei qual seria o tema, né, que elas queriam que eu falasse, né? Daí a Débora comentou sobre a questão de servir, né, e o tema principal era a alegria do Senhor é a nossa força. Então, ela me convidou, foi uns 40 dias antes do culto, né. Você sofreu até hoje. Sofri. E eu, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Ali eu fui orando e pedindo uma orientação do Senhor, né? Eu queria ir para um lado, assim, mais alegre mesmo, né? Alegria do Senhor, né? E eu já estava muito empolgada, né? Nessa questão da alegria. E o Senhor foi me levando para um outro lado, né? Pela essa questão, assim, de estar curada para servir, né? E foi uma coisa que foi mexendo muito comigo, porque eu comecei a estudar muito sobre temas, assim, da Bíblia sobre servir, versículos, né? Versículos sobre servir. E fui estudando, fui lendo e eu escuto muita pregação, né, na internet. E teve uma pregação que o pastor falou sobre essa palavra que eu trouxe, né, de Maria e Marta, que tá lá em Lucas, onde fala que elas estavam, né, na casa de Maria. É Maria, né? Na casa de Maria, isso. E a Marta foi servir, né? A Marta foi servir e a Marta falou, mas Jesus, né? Não tá vendo a Maria, tá aí sentada. Nada. Essa preguiçosa. Eu tô aqui trabalhando, fazendo tudo. E a Maria tá aí e Jesus fala, né? Ela escolheu a melhor parte, que é estar na minha presença. Aquilo, uau, Deus. Tocou muito no meu coração. Daí eu peguei essa palavra e comecei a meditar e vinha muita coisa assim na minha mente, né? Sabe como é que é a mulher, né? Abriu não é as caixinhas, os fios desencapados. Os fiozinhos lá, sabe? E o Senhor, não, o Senhor quer trabalhar, quer curar. O Senhor ministrou muito no meu coração essa questão de mesa, de estar na presença. E eu comecei a acompanhar também pastores que fazem podcast, assim, e o assunto vinha assim, mesa, presença, cura, servir, e eu, meu Deus, tudo se alinhava, tudo estava se encaixando. Em uma semana eu escutei muito nesse sentido, né, do que eu falei até pro meu marido, eu falei, Anderson, tu viu o quanto a gente tem escutado aqui em casa sobre isso, algo que não era comum, né, e eu, nossa, Deus tá confirmando. E até teve um culto aqui, que numa quarta, antes do culto, a gente se reúne ali pra orar na salinha, né? Daí eu lembro que tava a Raquel aqui da igreja, né? Que mora aqui do lado. E ela falou, e ela foi orar, e ela começou assim, Senhor, porque muitas vezes nós somos Marta, porque nós não paramos, e eu, isso aí. Deus já foi revelando. Deus. Foi muitas confirmações nesse sentido, muitas. E eu, Senhor, é isso, nós somos Martas, a gente não quer ser Marta. E assim Deus foi ministrando, né? Até alinhar, assim, foi na última semana, assim, que Deus foi alinhando tudo. Só que eu deixei muito livre, sabe?
pro Espírito Santo falar, porque eu não anotei muita coisa do que eu fui imaginando, eu não quis anotar. Eu falei, Senhor, o Senhor, eu vou dar total liberdade para me falar aquilo que o Senhor quiser no momento. Né? Então eu anotei os versículos ali, pedi o louvor, né? Tua mesa cura, assim, que eu, meu Deus, preciso desse louvor. Daí eu falei com a Pri. Muito lindo. Né? Eu falei, Priscila, vocês conseguem ensaiar esse louvor? Porque como o Anderson ministra, eu sei que é muito difícil pedir um louvor assim, né? De última hora, foi uma semana antes, né? Sim. E para ensaiar, às vezes precisa de tempo, né? Não sei como é que tu recebeu esse pedido. Esse desafio. Na verdade, eu acho que quando o senhor quer falar, assim, primeiro, boa noite, obrigada pelo convite. O senhor fala com a gente, né? Tu vê que é algo que vai falando em vários corações, né? Como a gente estava conversando no carro, vindo para cá. Com certeza, o senhor vai direcionando certos pontos da nossa vida que ele quer alinhar, né? E eu acredito que a questão, assim, da mesa, do conversar, de olhar no olho, né? Por que na mesa, né? Em primeiro lugar, porque a gente fala, mas a gente escuta, né? Também. E às vezes, como mulher, como, né, a Marta e Maria, a gente tem muitas coisas ali que a gente se identifica, assim, pra caramba, né? Uma é que tem aquela pessoa que só quer falar, né? E a mesa serve pra gente falar, mas também pra gente ouvir, né? O Senhor parar e ouvir, né? Então, assim, essa música não é nova, assim, pra mim, né? E as pessoas ali, a gente não toca ela, não faz parte do repertório, mas ao mesmo tempo a gente já vinha, assim, ouvindo. E a gente teve a noite do pijama das mulheres e a gente usou essa música. Inclusive, teve uma mesa, né? Temática no dia da noite que tinha... Todas as comidas vinham com versículos para que a gente parasse e lesse, né? Cada comida tinha aqueles coraçãozinhos de abóbora, não sei se vocês conhecem, que é uma coisa bem antiga. Não, mas a gente tem que ter esse coraçãozinho que fala, né, sobre que o Senhor aceita um coração quebrantado e contrito, não vai desprezar. Então, cada coisa que tinha na mesa era um versículo, para justamente nós pararmos a mesa e ouvir o Senhor. Então, já estava tudo na direção do Senhor. Estava direcionado. Amém. Então, foi bem tranquilo. Sim, não, isso é muito lindo e daí eu tentei encaixar também a questão a alegria do Senhor. Sim. Ela é a nossa força, né? Nós precisamos dessa força que vem do Senhor, né? Sim. Nós precisamos dessa força. E só que diz que é a alegria do Senhor, então nós devemos sim alegrar o Senhor, né? Nós devemos alegrar. E ali também eu li uma palavra que diz que nós devemos servir com zelo e fervor no espírito, né? Eu acho que Deus tem nos chamado para um tempo de busca, de zelo em fazer a obra, né? Tanto na igreja, como eu comentei, em casa também. Ter um zelo para te cuidar da tua família, para te servir no teu lar, né? E o fervor do espírito, né? Estar em comunhão com o Senhor, buscando a presença, estando realmente numa intimidade, né, com Ele. Eu acho que a mesa mais importante da nossa vida, ela tá dentro da nossa casa. É verdade. Amém. Sabe? Tem pesquisas já no Brasil, né, que dizem que 40% das famílias não conseguem mais sentar à mesa mais que 7 vezes na semana. Nossa. Isso, nós temos 3 refeições durante o dia, né? Assim, básicas, né? Sim. Tem gente que tem mais, mas... Então, e eu acho que tem coisas que o diabo vai tentando... Vai colocando, não vai tentando, ele coloca, né? Como tirar aquilo que Deus ama. Família, né? Estar junto. E a questão da mesa é uma delas, porque quando a gente está à mesa, nós olhamos nos olhos dos nossos filhos, né? Nós olhamos no olho a olho do marido. E nessa pesquisa também diz que as famílias que conseguem fazer isso, né, têm efeitos que não entram, as famílias não entram em depressão, os filhos conseguem ir melhor nos estudos, porque ali é o momento de parar tudo e ter não digo comunhão, porque não é cristão a pesquisa, mas eu digo assim, de relacionamento, né? Exatamente. De parar e ouvir. Né? Às vezes assim a gente pensa que são coisas muito grandes que destroem um lar, mas não é. Essas coisas tão simples, né? Que é de parar, fazer uma refeição junto sem televisão, né? Hoje a gente vê o quê, né? Cada um num quarto, na sala, né? Nossa, e se a gente parar pra pensar, se a gente não cuida dessas coisas, a gente também tem
essa vontade de dar uns deslizes, às Sim. vezes por estar cansado, às vezes na correria a gente quer tudo muito rápido, né? Sim. Então, enfim. E muitas vezes nós vamos afobados, assim, não sei se eu diria essa palavra, eu vou retirar essa palavra, com muita empolgação, querer fazer a obra, só que nós não cuidamos, né, que nem tu falou, do nosso maior ministério que é em casa, da nossa principal mesa, que é o nosso lar. Então, nós saímos de casa, nós vamos fazer a obra do Senhor, nós vamos, né, ministrar aqui na igreja e tal, ajudar, né, com muito amor e alegria, que nem eu disse lá, nós fazemos isso com amor e alegria pelo Senhor. Mas como é que está a nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, né? Então, a gente tem momentos que Deus quer que nós estejamos ministrando na nossa casa, né? É o momento de restaurar, né, uma família, um casamento. Então, tem que ter esse cuidado. Bom, eu vou falar pra vocês o que mais me tocou na palavra. Depois eu quero que vocês contem também. Até mesmo tu, Jéssica, conta pra gente se essa palavra... Claro que ela ministrou o teu coração primeiro, mas o ponto que tu acha aí que no teu dia a dia tu vai conseguir aplicar. A minha dificuldade é que, assim, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus porque eu amo servir Ele. Eu tenho um lugar no reino em que Ele consegue me usar, em que Ele me deu dons. E isso me alegra, assim, ó, nada me deixa tão feliz na minha vida quanto tá servindo. Mas a minha dificuldade é parar, arrumar um tempo no meu dia para fazer meu devocional. Essa é a minha luta diária. Porque eu amo o Senhor, eu tenho sede dEle, de estar na presença dEle. Mas aquele momento de parar, né? Tipo assim, ó, eu vou fingir que não tem roupa pra lavar, vou fingir que não tem uma louça ali pra eu secar, pra eu guardar. E vou agora pegar e fazer o meu devocional, fazer meu momento de oração. Eu vou adorar o Senhor. E isso pra mim é o que é mais difícil, porque a gente sempre vai ter alguma coisa em casa pra limpar, alguma coisa pra organizar. Sim, casa é uma coisa infinita, né? Sim. E no reino também, tu sempre vai ter um post pra fazer, tu vai ter que organizar alguma coisa ali, isso aqui tem que fazer. Sempre tem um ensaio, sempre tem alguma atividade da igreja que é muito importante que a gente faça, mas de forma alguma não adianta a gente ter obras e não ter a presença do Senhor, né? Porque da mesma forma ali, quando Marta chega angustiada ali pra Jesus, tu vai deixar eu tá aqui fazendo tudo e ela não tá fazendo nada? Ela tem o que... tu não vai conseguir... Jesus responde pra ela. Tu não vai conseguir tirar dela o que ela tem. Porque ela tem a presença, que é o que tu devia ter também. E o que ela sente ali? Jesus, então, me ensina a orar. Porque a única forma da gente encontrar a presença é através da oração. E daí, essa é a minha luta. E Flávia, começa contando pra gente. Não, eu vejo aqui que nós 4, a gente tem situações bem diferentes, né? Tipo, vidas... rotinas diferentes, né? E ouvindo vocês falando, eu pensando, né? Como tem sido lá em casa. E, cara, é punk, pra usar a palavra correta. É essa, porque filhos, né? eu tenho 3 pequenos, né? Um de 10, um de 6 e uma de 4. Então, esse momento de mesa, ele é... Na verdade, nosso momento de mesa tem sido a parte mais dinâmica, assim, da casa. E, às vezes, se torna até difícil, porque tu também tem que ter uma mesa de qualidade. Porque, né, eu, por exemplo, eu sempre brigo, né, com o Dido quando ele, claro, né, na correria do dia a dia, come e sai rápido. Eu digo, não, vamos sentar com as crianças, vamos perguntar como é que foi o dia, né, vamos perguntar se está acontecendo alguma coisa na escola. E, às vezes, é ali que tu descobre coisas que tu não faz ideia que estava acontecendo na mesa. Eu acho que é por isso também, né, que a importância da mesa. A mesa também faz com que tu tenha um tempo de qualidade com a tua família. E o que é a família hoje? É o primeiro ministério, né, de todos nós. E eu me vejo muito como Marta, né. Nossa, a Jéssica começou a pregar lá, né, e aí ela até mencionou, né, ela disse assim, eu tenho uma amiga, que eu não vou dizer, eu não vou nem olhar pra ela, porque senão ela vai saber que... Então foi a da Não, mas depois ela me disse que era Ju. Não, mas ela me disse que era Juliana. Mas vocês não são iguais. Juliana, tu também é Marta, que nem eu. Marta, Marta. E aí eu pensei, ela tá falando de mim, eu tenho certeza. Sim, não, e porque uma vez eu fiz uma lasanha pra Jéssica, várias vezes, né, a gente... come uma na casa da outra. E eu tô sempre correndo, né? Imagina, né? Mas isso eu aprendi de fazer a comida antes pra ter o tempo de qualidade ali com a pessoa que tu vai receber, né? E eu me vejo muito como Marta também, a parte que tu falou na pregação sobre tu se aquietar em Deus. Nossa, aquilo ali entrou no meu coração que nem uma flecha. Eu disse, ok, Senhor, pode continuar dando, né? Porque...
é muito difícil, pra mim, me aquietar. Ter um momento de, tipo assim, ó, não só tu chegar diante de Deus e falar, descarregar tudo o que tu quer. Claro que é correto, o Senhor pede que a gente faça isso, com certeza. Mas eu acho que também tem um momento que Ele quer falar com a gente. E se a gente nunca para de falar e diz, ok, Senhor, orei, então tá, é isso, vou fazer minhas coisas. E qual é o momento que Deus tem pra falar com a gente? E quando tu falou sobre se aquietar, eu disse, ok, Deus, eu sei que o Senhor já tá me chamando pra um tempo de eu me aquietar na tua presença. E aí a Jéssica falou e eu disse, só tá confirmando aquilo que o Senhor já tem falado comigo, né? Marta, que hora que tu vai te aquietar, assim como Maria, né, tem feito. E eu tenho, o ano passado eu consegui ter uma rotina melhor de tempo com Deus, né? Porque os meus 2 guris estavam indo pra escola de manhã. Então, chegou um tempo que eu falei assim, tá, Anderson, olha só, eu vou levar os guris na escola, eu vou tirar um tempo pra Deus, eu vou entrar no quarto, eu não quero saber de louça, roupa, tu não me chama, depois do meio-dia eu vou fazer minhas coisas, mas antes do meio-dia eu vou ficar no quarto. Então, eu ficava ali das 9 ao meio-dia, das 10 ao meio-dia no quarto, só assim, lendo a palavra, lendo o livro, orando, louvando, né? Nossa, era tão bom, guris, tão bom. Não era todo dia que eu conseguia, porque às vezes eu tinha que trabalhar, né? E só que parecia que todo dia Deus estava me esperando, sabe? Jesus estava me esperando. E quando eu não conseguia, eu me sentia muito culpada. Parecia que ele, tu não vai vir, sabe? Pra esse momento. Tu nem sabe, mas a gente tava falando exatamente isso no carro, indo pra casa. Exatamente isso. Sobre até a Fayadani, uma das meninas do... Desculpa te cortar, amiga. Dos jovens, ela tava dizendo... ela disse, né, que tinha um horário ali, né, que ela falava com Deus e tal, e que quando ela ficou, será que existe isso de tu ter um horário pra falar com Deus? E eu disse, olha, Dani, eu acho que sim. E eu acho, inclusive, que quando nós não vamos, né, ter aquele momento com Deus naquele horário, eu acho que Deus fica ali nos esperando, tipo, ela não vai vir. O Espírito Santo ali incomoda, né? Exatamente. Não, e quando eu pegava meu cafezinho, né, ou um lanchinho ali, ou não, né, e eu falava, oi, Jesus, vamos conversar, sabe? Bem amigos, bem íntimo, gente, era muito bom, muito bom. E tanto que aconteceu muitas coisas, assim, espirituais boas na minha vida, só que daí, claro, esse ano já quebrou a rotina, o Israel já não estuda... Israel é meu filho, pra quem não sabe, eu tenho 2, né? O Rafa, que está de aniversário hoje. Filho, parabéns, mamãe te ama, feliz aniversário, 6 aninhos. E o Isra tem 11 anos. Então, o Rafa vai de manhã pra escola e o Isra só de tarde. Então, de manhã ali tem o Israel que fica em casa, tem futebol que tem que levar, tem não sei o quê, daí de tarde o Rafa tem inglês. E sabe, eu não tenho eu não consegui ainda tirar esse tempo que eu tirava antes. E eu sinto que Deus tá me chamando, sabe? Tipo, volta para aquele tempo. Porque meia horinha é pouco, né? Sim. É pouco, assim. E é como se fosse alguém que morasse contigo, né? Que tempo que tu vai dar para essa pessoa? Meia hora? 10 minutos? Né? É muito pouco. É uma pessoa que está contigo 24 horas, então... E como nos acrescenta esse tempo? Sim. Como nos acrescenta esse tempo? Eu até queria comentar que no meu quarto eu botei uma mesa, né? Então era realmente na mesa que eu me encontrava com Jesus. Era na mesa. Eu botei uma mesinha. Agora tá cheio de livro lá em cima, eu vou ter que tirar lá, limpar. Tem até aquele livro, né, que tava me lembrando agora, o Kryptonita, do John Bevere. No finalzinho dele, ele fala assim, ele faz tipo ele dá a relação, né, pra gente entender de nosso relacionamento com Deus como se fosse um casamento literal de homem e mulher. E ele diz assim, se o teu marido falasse contigo, mandasse uma mensagem pra ti uma vez por semana, ou mandasse uma mensagem pra ti por alguém, por favor, tu fala por exemplo, eu, né? Fala pro meu marido lá que eu amo ele, não sei o quê, e que tá tudo bem, e que eu quero que ele faça isso e aquilo. Se tu se relacionasse assim com o teu marido, como seria a relação de vocês? E se ele se relacionasse assim contigo, ou se ele só te mandasse um SMS de vez em quando, ou se ele falasse contigo 5 minutos por dia só, como seria? Porque daí quando a gente consegue mentalizar com um relacionamento assim, humano, real, que a gente visualiza, nossa, daí tu pensa, dói o que a gente faz, né? E com o Espírito Santo também dói, né? Porque a palavra fala que ele tem ciúme de nós, né?
Então imagina o quanto ele fica feliz quando a gente realmente decide corresponder ao Espírito Santo, né? Eu acho que é por isso que a palavra que a gente falou hoje, né, e fala é intimidade. Quando a gente é íntimo, a gente ganha tempo, não gasta. Ganha, exatamente. É verdade. E uma vez eu ouvi uma palavra, também gosto de ouvir, e assim eu tenho o dia do meu planejamento que é na segunda-feira, né? Então eu amo a segunda, porque a segunda eu acordo, às vezes eu acordo um pouquinho mais tarde, que também ninguém é de ferro. E porque assim, na verdade, quando a gente tem uma rotina muito puxada de acordar às 6 e voltar às vezes 8, né? Pra casa, dependendo das atividades da semana, às vezes realmente tu não vai conseguir parar uma hora pra fechar o quarto. Na verdade, meu quarto faz um tempinho, pouco tempo que eu me mudei, assim, né? Então, nem importa, tem no momento. Mas, então tu tem que aproveitar todos os momentos, né? Então, às vezes tu vai tomar banho, liga um louvor e fala com o Senhor. Tu vai dobrar a roupa, ministra sobre a vida do teu marido, dos teus filhos, sabe? E então, tu aproveita o tempo, digamos, que tu vai. Claro que o ideal é tu concentrar naquilo ali. Mas é que a gente não é alguém que tá distante que tu chama, é alguém que tá sempre ali e tu fala, né? Então, quando tu for parar mesmo, não vai ser difícil, vai ser uma coisa muito tranquila, porque tu já vem fazendo isso em outras coisas, né? E uma coisa, assim, bem interessante da palavra, já respondendo também, né? E eu acho que o Senhor direcionou bastante, principalmente falando por mim, né? Ali do louvor ali, foi que Jesus olha nos olhos de Maria, né? E eu acho que é aí que tá, né? A questão toda, né? Da mesa, da alegria, quando nós olhamos nos olhos dele, quando a gente para e olha, né? Claro que a gente fala isso de uma maneira figurada, mas os olhos do Senhor é aqueles olhos que são os olhos que nos quebrantam, de amor, compaixão, que nos fazem ver quem nós somos. E nos fazem perceber as coisas que nós precisamos mudar. Amém. Né? É verdade. E todos nós precisamos desse olhar, sabe? Então ali eu senti, assim, da parte do Senhor, e creio que foi Ele que conduziu. Amém. Muito pro final ali, assim, veio a presença de Deus tão forte. Foi muito. Eu não sei quem tava trabalhando, assim, pôde sentir, mas eu creio que muitas pessoas sentiram, né? Eu tava quentinha nesse frio. Sim. O calor tava forte. Tava descendo. E tava uma presença do Senhor, assim, eu creio muito, assim, que o Senhor visitou muitos olhinhos nessa noite. Quando eu citei aquela passagem da sogra de Pedro, né? Nossa, aquilo ali, eu senti, assim, uma presença muito forte, que eu falei que assim que ela foi curada, imediatamente ela foi servir, né? Ela foi lindo, servir, né? foi muito lindo, assim, eu senti, sabe, Deus, sabe, curando ali, e que Ele vê as nossas dificuldades e as nossas necessidades, né? Eu não sei se vocês olham The Chosen, vou fazer uma propaganda gratuita. A gente amo The Chosen. 3 vezes já, a gente já olhou. Olhem The Chosen, gente, vocês são viciados em séries. Meu Deus, The Chosen. Pra mim é a melhor da vida. Eu tô na 3ª temporada, não interessa que não tem dublado, porque eu leio, e quando vier dublado eu vou olhar de novo. E ele tem essa parte que ele cura, né? A sogra de Pedro. Assim. E aí ele olha pra esposa, né, dele e fala assim, tu realmente achou que eu não ia ver a necessidade, né? Então ele vê a nossa necessidade, sabe? É muito lindo, né? Aquela parte que Jesus fala, ele fala 2 vezes Marta, né? Ele chama, ele fala 2 vezes, né? E existe, né, um estudo, os teólogos falam que quando Jesus, ele fala 2 vezes, toda a palavra, né, quando ela menciona 2 vezes, é porque é pra dar ênfase. Sim. É como se a pessoa ali estivesse gritando, né? Ou seja, ele deve ter dito assim, ó, Marta! Tipo, ele deve ter dito, Marta, por favor, presta atenção no que eu vou te falar. Como se ele estivesse chamando ela. Chamando atenção. Atenção realmente, né? Assim, ó, ô Marta, não é, Marta, por favor, né? Tipo, olha pra mim e faça como ela achou que e ela achou que o mais importante era servir, né? Tipo, Sim. como é que a Maria não tá? Não é. Né? Ela foi com um coração de amor, disposto a servir. Mas Jesus diz, né? Não, a Maria escolheu a melhor. Na verdade, a gente é fabricado, digamos assim, no mundo. Quanto mais tu produz, melhor tu é. É verdade. Sim. Sabe? E aí a gente tá naquela linha de produção, né?
vou trabalhar. E eu acho que a mulher tem muito isso. Nossa, às vezes eu me sinto numa linha de produção em casa. A gente se sabe? Às vezes não a gente acaba, se né? sente Não, culpada trabalha 24 por horas, estar parada, né? Tá como se estivesse errada. Tipo, meu Deus, E alguma coisa até o errada. Senhor, Deus, né? Ele é o Criador. Ele trabalhou e ele descansou. Para nos ensinar que o descanso é necessário. Verdade. Sabe? Então, assim, como eu disse, o Senhor já vinha falando, assim, vem, né? Numa caminhada, assim, né? Trabalhando nessa pessoa aqui que adora um trabalho. Então, assim, a gente se envolve com muitas coisas. Faz de tudo um pouco, né? E aí a gente tem que cuidar para não cair no erro de ser não o filho pródigo, mas o filho que ficou em casa. Sim. Né? Porque quando o filho pródigo volta, né? O pai recebe ele com alegria, né? Coloca um anel, e, enfim, faz toda aquela festa, mata ali os animaizinhos pra comer, faz um festão, churrascada. Faz um churrasco. E o filho que tava ali disse assim, poxa, eu tô aqui o tempo inteiro, trabalhando o tempo inteiro pra ti, e tu nunca faz nada pra mim. Sim. E o pai fala o quê? Mas tu é a tua casa. Sim. Tu tá comigo o tempo inteiro. Então, não adianta tu ser um bom trabalhador, né? E não desfrutar do pai que tu tem, né? Então, o Senhor quer realmente falar assim para que a gente aprenda a desfrutar da presença do pai, né? E outra questão também que tem, é que eu acho que, não lembro qual das duas que ministrou nessa parte, mas eu acho que foi a Jéssica, que lançou também essa questão de a intimidade, ela vai te mostrar o que realmente é pra tu trabalhar, né? Porque às vezes a gente fica super atarefada, tem mil coisas, tu tá servindo em várias coisas na igreja, mas tem coisa ali que não é pra ti, não é teu chamado. Então, quando tu tem intimidade com Deus, Ele vai te dar as instruções do que é o teu lugar. Isso, às vezes tu faz coisas que tu não foi chamada pra fazer, né? Ou tu faz várias coisas e... Foi ela. Faz várias coisas e no fim tu não faz nada direito. Pra querer contribuir. Eu sou dona de querer fazer isso, né? Eu quero abraçar o mundo com as mãos e daqui a um pouco eu já tô reclamando. Mas... E daí comecei a reclamar, eu digo, tá, mas eu tô reclamando de uma coisa que eu mesmo me meti pra fazer. Né? Olha a bonita se metendo e agora reclamando, né? Então, e da gente dizer não também. Né? Dizer não porque a gente pode dizer não. Hoje eu aprendi a dizer não. Hoje eu já sou uma pessoa que sabe dizer não, mas por um tempo eu fui a pessoa que não sabia dizer não. Por isso que essa intimidade vai gerar o quê? A gente conhecer a voz do Senhor, né? Tipo assim, esse aqui é pra te fazer, esse aqui não. Então a gente tem que estar em sintonia pra não fazer algo fora, né? Do que Deus quer. E quando a gente percebe também que a gente tá deixando de lado coisas importantes, né? Quando a gente começa a ver que a nossa família tá ficando de lado, ou que o nosso filho precisa de nós, né? Com os nossos filhos, eu só tenho um no momento. Mas nunca deixar o que é importante deixar de ser importante. Verdade. Porque quando a gente começa a inverter essa ordem, não adianta. A igreja, ela é uma igreja próspera, é uma igreja que trabalha quando as famílias estão bem, né? Sim. Porque é a família, a igreja é família, né? Então... Eu tava vendo um seminário de um pastor, agora não vou me lembrar o nome. Foi uma bênção, até assim, eu anotei várias folhas no meu caderninho lá de anotações, justamente sobre isso, era filhos que vencem o mundo, se eu não me engano. E ali estava escrito assim, um dos pontos, né, dentre os que eu fui anotando, que era seus filhos são mais importantes, parece uma frase polêmica o que eu vou dizer, mas eu acredito que é da parte de Deus, sim. Seus filhos são mais importantes do que a igreja, do que o seu ministério. Porque, na verdade, o teu filho, ele também é igreja e ministério. E o marido também, né? Isso, exatamente. Na verdade, é primeiro o marido, né? Mas sobre criação de filhos, né? Sim. Que é mais a minha área, né, amigas? Sim. Né? Eu ainda não entendo. Sabem, né, que eu e a Jéssica, me pergunta o que tu quiser que eu te respondo. Ela é prof, ela tem 1 milhão de filhos lá. Um monte de filhos. Então tá em casa. E eu achei muito legal isso. E realmente, quem tá dentro da tua casa, né? Porque quantas histórias que a gente conhece de pastores, nossa, o pastor, e os filhos tudo desviados. Sim. Não, e os filhos, eles acabam criando uma raiva de pastoreio, né? Que nem mulheres, que nem o testemunho da Fabíola Mello. Ela fala que ela odiava, tipo assim, ela... Fabíola Mello, te queremos aqui no nosso podcast. Amém, Deus, por favor. Daí, e ela sempre falava que ela odiava, né? Que ela jamais ia casar com um pastor. Tá casada com o quê?
com o pastor. Porque ela tinha um trauma, né? Por causa o pai dela acabava faltando em casa porque ele era pastor. Daí ela se sentia, meu pai dá atenção pra todo mundo e não dá atenção pra mim. E isso causa uma ferida, e é óbvio que vai causar. E às vezes tu nem é pastor, e tu faz isso também com a tua família, né? Ou não tu precisa ser faz pastor com teu esposo, ou tu faz com tua mulher, com teus filhos. Quantas vezes a gente troca, por exemplo, lá em casa, tá? Tudo que eu falo é com propriedade, minha gente. Quantas vezes eu me pego, né, trocando o momento ali com a família, o Dido vive me xingando por causa disso, pelo celular. Tipo, tá todo mundo assim, tá todo mundo preparado, sentadinho pra olhar um filme que já é um acontecimento, tu conseguir reunir todo mundo, tudo certinho, com a pipoquinha, com tudo ali, e aí meu celular começa, daí, vou dar uma olhadinha aqui, quando eu vejo, o Dido já tá, larga esse telefone, vamos olhar filme, tu não queria olhar filme, não sei quem em família, deu, é verdade. Pior é que ele tem razão. E pior que ele tem razão, inclusive ele vai com certeza dizer, viu? Viu, ela tá ouvindo, Dido? Ai. Uma coisa muito importante sobre... duas coisas muito importantes. Mas vou começar pela melhor. Eu queria muito contar um testemunho. Eu tava comentando com a Karine antes, né? Alguns dias antes. Aqui no podcast. Sobre um testemunho com a Jéssica. Ela não vai lembrar, com certeza, mas tudo bem. Eu sou péssima em lembrar. Quando eu tinha uns 12 anos, não menos. Sei lá, tá, gente? Entre 10 e 12 anos. A minha avó, as minhas tias, minha mãe, enfim, me traziam pra igreja em eventos tipo de noite das meninas, noite de meninas, não sei como é que era o nome disso na época. Mas, enfim, era uma noite do pijama, tipo assim... Vigília de mulheres, será? Eu não sei, enfim, o que era. A Catiane, talvez, do pastor Everton, vai se lembrar. Que era na casa dela, quando ela morava aqui embaixo, onde agora mora a Ivanete e o Mário. E eu lembro que era uma das primeiras vezes que eu fui, assim, nossa, eu tava super contrariada, não queria ir de jeito nenhum. E aí, nessa noite, eu ainda ia ter que posar. Eu digo, meu Deus, eu vou ter que ir num negócio que eu não quero ir, ainda vou ter que posar. Tá, tudo bem. Aí tinha uma dinâmica entre elas que era assim, escrevam qualquer coisa que vocês quiserem, um bilhete, enfim. Mas não é... vai ser depois sorteado, esses bilhetes. Tu não precisa escrever direcionado pra alguém. Tu só assina o teu nome, mas escreve uma mensagem bonita, algo do teu coração, e depois nós vamos sortear e cada uma vai pegar um. E essa mensagem vai cair aleatoriamente pra cada uma, né? E, enfim, eu fui lá e eu lembro que eu escrevi assim, sei lá, uma coisa. Deus te abençoe. Deus te abençoe, é isso aí, bom estar aqui, né? Olha só a pessoa, né? E eu lembro que eu peguei uma cartinha de quem? Da Jéssica! Meu Deus, quantos anos faz isso? Muito, meu Deus, gente, não vou nem fazer a conta. Bom, a gente tem 20, nós vamos ver que a gente tá muito velho. A gente tem 20, faz uns 10 anos. Eu sei que eu peguei a carta da Jéssica. E, gente, naquela época eu era tão ferida emocionalmente, tão piradinha assim da cabeça, né? Enfim, vários problemas que depois Jesus foi me curando, me libertando com o decorrer do tempo, né? Mas naquela época eu era assim, com a minha cabeça tava totalmente virada do avesso, meu coração totalmente ferido, enfim. E eu peguei a carta da Jéssica e eu comecei a ler. E era assim, era a Jéssica de hoje, era a mesma Jéssica daquela época. Eu mudei muito, Senhor. Mas a Jéssica continua sendo a mesma, né? Ai, amiga, te amo. Eu te amo, você é muito preciosa. Gente, e ela, a Jéssica falando, sendo Jéssica. E eu li aquilo, gente, e eu era tão doida que eu me ofendi com aquela carta. Ai, meu Deus. E no final ela escreveu assim... Hoje ela foi curada. Imagina, né? Ela foi curada há muito tempo. Foi curada. E ela escreveu assim no final, Meu eu Deus. te amo, Jesus te ama. E eu, o quê? Mas essa guria nem me conhece. Eu lembro que eu pensava assim, eu fui embora pensando, essa guria não me conhece, como que ela diz que ela me ama? Da onde? Não ama nada. Como as pessoas dizem que amam e sem saber. Gente, eu sou muito facinha pra amar, sério. Eu te conheço hoje, tu é minha melhor amiga. Eu sou facinha. E aí eu disse, e eu guardei por muito tempo aquela carta. Hoje eu não sei mais, nem sei se existe mais. Ai, tu botou fora, amiga, na carta de amor. Enfim, gurias, agora eu vou de fato, a Jéssica, ela me amava de verdade. Tudo aquilo que ela escreveu era verdade, porque hoje, né,
Hoje eu sou minha comadre, né? Com Ai, licença, sim. né? Dinda dos meus filhos, eu sou Dinda do Rafa. Amém. Rafa, meu amor, parabéns. Beijo, Dinda, te amo. Eu acho que tu tem mais um assunto, né? Mas eu só preciso dar uma pausa. Gente, vocês querem mais chá? Pra mim Sim, tá ótimo cara, aqui. Quem quer? Aí os docinhos é de quem? Vamos aproveitar, né? Gente, Fazer uma vocês propaganda. sabem a tal da Jéssica Docinhos, que sempre patrocina os vídeos com os doces maravilhosos? Não sei, nunca comi, agora eu vou Ao comer. vivo e a cores. E a Cores é essa artista aqui. E aqui na nossa TV também estão passando os nossos patrocinadores, pessoas abençoadas que têm abençoado esse podcast, Amém. que têm contribuído para esse projeto acontecer com dinheirinho pra gente comprar equipamento, que alguns dão os equipamentos, emprestam várias coisas. Então, gente, aqui ó, se você quer estar aqui também, entre em contato com a gente, que você pode fazer parte também e abençoar esse ministério. Amém. E eu vou comer docinho, né? Pegar esse aqui que é meu preferido. Que é o de Oba. milho com Nutella. Quero Vocês Comam, aqui gurias, também. por favor. Tu também pode comer tudo assim. Ela já deve estar enjoada. Pode pegar meu casaco. Mas, gurias, uma na parte sacola também da grandona. pregação que eu gostei muito, que tocou muito em mim, assim, É um e foi Deus falando comigo diretamente Não, também, não foi é sobre já. a parte que tu falou da sogra de Pedro, que ela foi curada e imediatamente ela começou a servir, né? Até no The Chosen, né? Falando The Chosen, tem essa cena, Tem. né? E ela levanta assim, ela já começa... Ai, o que nós vamos fazer? Já- Vocês estão com fome? Algo assim, né? E digo, nossa, e olha que legal, porque a gente fala muito sobre mesa, sobre ser como Maria, mas Deus também quer que nós sirvamos, também quer que nós Sim. estejamos Amém. em ação no reino, porém, curadas, Amém. Claro. como a sogra de Pra não Pedro, né? sofrer e se Inclusive, machucar mais. eu acho que a palavra certa é equilíbrio. Assim, Tem que né? andar junto, né? As duas. Equilíbrio, assim, né? Tu fazer as coisas e realmente saber o que, que o Senhor quer que a gente faça, né? E a gente vai se exceder porque a gente pode ouvir e saber o que Deus quer, mas mesmo assim nós somos falhos, né? Quando vê a gente vai se envolvendo, e aí daqui a pouco não, tem que largar um pouquinho, né? Então às vezes a gente vai falhar ainda, mesmo sabendo, e tá tudo bem, porque o Senhor é Exatamente. maravilhoso, É, nos perfeito. perdoa, nos ajuda, nos levanta. Amém. E eu quero saber também o que vocês acham que quem tá ali assistindo a gente possa fazer em casa pra mudar o seu relacionamento com Deus e não deixar de ter o seu tempo, não ser uma pessoa que serve a casa, é a melhor mãe e esposa do mundo, é a melhor pessoa que serve na igreja, mas tá faltando ali o principal, que é ter a presença com Deus. Pra mim, eu vou começar falando o que me ajuda. Que me ajuda não, a forma que eu arrumei foi aprender a fechar os olhos. Às vezes, fechar os olhos para o que tá na minha volta, não vou enxergar o que tem para fazer dentro de casa, não vou pensar em post, não vou pensar em nada, eu vou pensar só, vou fazer meu momento com Deus, porque é isso aqui que vai me sustentar para fazer as outras coisas, senão eu vou ficar louca. E é isso que me ajuda, aprender a fechar os olhos, a desligar da volta, né? Não pensar na minha louça, na casa bagunçada e tirar aquele meu momento pra ter a minha comunhão com Deus, me abastecer pra eu ter força e pra eu receber instrução do que realmente é pra eu servir. E o que vocês acham que pode ajudar o que ajuda vocês e que pode ajudar a mulherada e alguns homens que estiverem nos assistindo? Eu acho que é muito. Desculpa, pode falar. Pra mim, é principalmente a comparação. Porque isso é uma coisa que eu tenho lutado, tem sido a luta. Porque no decorrer da nossa jornada, a gente vai encontrando lutas gigantes diferentes, né? E nesse momento eu percebo que a comparação com a vida até espiritual de outras pessoas, às vezes, não que eu não admire, eu admiro, eu acho lindo, mas aquilo vem, né, às vezes até a voz do inimigo falando assim, viu, tu nunca vai ser isso aí, tu nunca vai conseguir, tu tá dentro da tua casa, tipo assim, o que tu tá fazendo? E na verdade, que nem Maria, né, a mãe de Jesus, qual foi o grande ministério de Maria? Ser mãe. Ela foi mãe de Jesus, foi esse o ministério dela. Então, se esse é o meu ministério, amém. Porque eu creio que através dos meus filhos, muitas pessoas vão ser salvas. Mas, às vezes, eu me caio nessas pedrinhas, né, da comparação. E o que me ajuda também a manter o meu relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, é o devocional. Nem que seja o devocional forçado. É aquele que eu vou sem vontade de ir. Porque eu sou sincera com Deus, eu digo, Deus, o Senhor sabe que eu tô com a minha cabeça com 1000 pensamentos. Eu pego um papel, começo a anotar tudo que tá dentro da minha cabeça pra tirar aquilo da minha cabeça. E digo, Jesus, me ajuda a acalmar.
eu não sei se é TDAH, se é ansiedade, pensamento acelerado me ajuda a acalmar para mim ter o meu devocional de qualidade. Mesmo às vezes eu não estando com vontade, mas sendo sincero ali com Deus. Eu tenho um devocional diário de leitura da Bíblia, de oração e de louvor também, né? Porque às vezes a gente consegue, não sei pra vocês, mas durante o louvor eu consigo expressar aquilo que às vezes eu não consigo dizer em palavras ali na oração, porque às vezes a minha cabeça tá tão acelerada, mas às vezes durante o louvor eu digo, é isso, Deus. É isso mesmo que eu tava querendo te dizer. É bem assim. É verdade. Eu acho que a gente tem que estar muito atenta ao que nós estamos passando, né? Uma dica, assim, é entregar ao Senhor. Muitas vezes nós carregamos coisas no nosso coração e a gente acaba não entregando, sabe? Não entregando, só, ai Deus, me ajuda. Analisa bem o que tá te incomodando, o que tá no teu coração, o que ainda falta ser curado, o que falta ainda ser ministrado pelo Senhor, né? E tem um momento de entrega, de completa entrega pro Senhor, para poder receber a cura, estar aberta para receber a cura. Né? Porque muitas mulheres, muitas pessoas, homens não se abrem para a cura do Senhor e Ele está ali esperando. Né? Ele tem um bálsamo para nós, Ele tem a cura. E nós não entregamos o nosso fardo, nós não entregamos a nossa necessidade naquele momento. Então é muito importante nós analisarmos e pedirmos, né, Senhor, esquadrinha nosso coração, o que ainda está ali que eu preciso entregar para Ti, né? Para mim poder ser saudável espiritualmente, né? E uma coisa também muito importante até, né, que a Pri comentou, e a Flávia também comentou, né? Cada pessoa tem sua realidade, cada mulher tem sua realidade, né? Não é todo mundo que vai poder tirar um tempo que nem eu consegui ano passado das 9 ao meio-dia. As pessoas trabalham, eu também tinha dias que eu trabalhava, né? Mas o que tu pode fazer? Faz uma rotina com o Senhor, né? No tempo que tu tiver, bota um louvor. Eu gosto muito de escutar pregação, até podcast, né? Evangélico, gospel. Louvor, assim, inunda a casa, né? Com a presença do Senhor. É verdade. Adoração, adoração, né? Muda o ambiente, muda a atmosfera. Então, são momentos que nós podemos ter com Deus também, né? Além da nossa intimidade individual, que é muito importante, esse momento em família. Lá em casa, como a maioria é músico, a metade, por enquanto, o Israel e o Anderson. Vai ser 100% em nome Vai de ser. Jesus, hein? Que profecia pra isso já tem, hein? Vamos lá, Anderson, ó. Ai, misericórdia, Senhor. Já canta nas cantatas? Só falta... Meu Deus, não. Acho que, não sei, não acho que não é pra cantar, acho não. que não sei. Jéssica senta atrás de mim no culto, sempre. E eu ouço ela cantando, gente, ela canta. E tu não tá com os pelo amor de ouvidos. Deus. Não. Ai, Jéssica. para, Jéssica. Ela tá querendo... Deus, amém, Senhor. Não, Tudo recebendo os Elogio, elogios, né? isso mesmo. O Anderson não me dá chance. Anderson me dá uma chance. Depois dessa. Eu já enviei meu currículo, já te subornei, já fiz de misericórdia, 17 anos já. Olha, vamos conversar em casa depois, tá? Ai, mas daí como já tem, tipo, o Rafa adora tocar com a baqueta, um violão, ele já pega o violão, o Israel tá sempre com as baquetas. Então, bota louvor, é diversão, é aquela conexão com o Senhor ali, com a família toda, né? Então, é muito bom, as crianças amam, eles adoram louvor, adoram, se pudesse, ia estar o dia todo. Então, é muito importante ter esses momentos em família, em comunhão. Isso é uma comunhão também, né? Sim. Da adoração, ali, momento de adoração, é muito gostoso. Eu acho que os nossos... aquilo que é prioridade, a gente dá um jeito. Porque quando a gente fica doente, a gente é obrigado a ir no médico, verdade. né? Ia parar. Ia parar, né? Então, quando a gente coloca assim como meta para nossa família a rotina de ter um devocional, né? Eu não vou dizer que a gente faz todos os dias, porque eu estaria mentindo, o senhor sabe, né? Mas a gente procura, sempre antes de dormir, se reúne, a gente lê o devocional do dia pelo aplicativo mesmo, né? E a gente compartilha ali, nós três, né? O que o senhor... o que aconteceu hoje, né? E aí, uma coisa assim que eu quero compartilhar, né? Que tinha uma professora, que até a pastora lá da escola do Cris, né? Que ela tava muito doente.
E aí nós oramos ali em família, na cama, assim mesmo, né? Lemos e o Cris lembrou, vamos orar pela Prof. Maria de Lourdes. E aí nós oramos, né? Quando nós terminamos de orar, ele foi pro quarto dele, né? Aí ele pegou, e aí nós desligamos a luz dos nossos quartos, deitamos. E aí a gente ouviu assim, aquele... Aí o Lúcio levantou, né? Foi lá, assim, olhou assim no quarto dele, ele tava ajoelhado, chorando, pedindo pro Senhor, cura ela, Senhor, em nome de Jesus, não sei o que, fervoroso, né? Ele tem 10. Imagina. E daí ele orou, né? Daí nós, assim, aquilo toca em nós, assim, porque, na verdade, os nossos filhos vão refletir o que nós fazemos, né? Sim. Esses dias também ele tava no banheiro tomando banho. E eu tenho esse costume, né? Eu levo meu celular no banheiro, coloco umas toalhas assim. E aí eu fico cantando, louvando, né? É uma oportunidade também de estar com o Senhor. E aí esses dias ele fez a mesma coisa. Eu tava lá cantando. Eu estava, Cris, meia hora de banho não dá, né? Sim. Porque senão ele quer ficar 1 hora. Mas assim, eu acho que às vezes não é a gente projetar grandes, mirabolantes situações, sabe? Mas o que vai construir memórias na vida da nossa família são esses momentos, sabe? E eu não quero ganhar o mundo inteiro para Jesus e perder o meu filho. Ou, sabe, eu perder minha família, ou perder o coração do meu marido, sabe? Eu quero que eles estejam bem em primeiro lugar e aí depois a gente serve os demais, né? Que são importantes para o Senhor, mas... E a casa toda servindo ao Senhor. São muitos trabalhadores, né? Então a gente tem que saber o que é prioridade. Porque tem uma frase assim que diz, né, que o custo do dano é muito mais caro que o reparo. Né? Então, se tu tá sempre cuidando do teu carro, né, que não é o meu caso, que às vezes também eu deixo estourar, mas quando tu vai, é muito difícil dar um problemão assim, né, mas quando tu vai deixando, começa com um barulhinho estranho, né. Aí vai aumentando aquele barulhinho. Aí vai aumentando. Aí quando tu leva, tu gasta uma paulada, né? Sim. Então, na nossa vida é mais ou menos assim. Quando a gente deixa de cuidar e diz, isso não é muito importante. Tá corrido hoje. Não sei. E a gente vai deixando. Quando vê, coisas acontecem que a gente não gostaria, né? Então, não sei, acho que eu falei demais. Exatamente. Até. Não, mas... bem colocado mesmo. E a questão da criança, claro, gente, eu não tenho filhos, mas eu entendo que o marido, ele até já tem o caráter dele construído, tudo que ele é já tá construído, mas a criança não. A criança, tu que vai moldar ela até uma certa idade, então ela vai absorver aquilo que tu entrega pra ela, né? E isso Exatamente. vai... Elas são um quadro em branco, né? A gente esponjas, né? Elas absorvem tudo que a gente faz, é preocupante, que fala. Como mãe, como pai. É uma responsabilidade muito grande. E eles acabam nos cobrando, né? Eles já falam, mãe. Sim. Ô, mãe. Sim. Esses tempos atrás a gente tava em casa e eu tava conversando com uma pessoa sobre um assunto aleatório, assim, e a gente tava falando demais naquele assunto, por muito tempo naquele assunto. E aí o Murilo chegou assim e falou, mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais te ouvir tu falar sobre isso. E eu dei assim, mãe, tu tá muito chata, tu só fala isso. Eu disse, filho, é verdade. E aí parando pra nem era assim nada ruim o assunto, mas de tanto que eu tava falando, então, de fato, os nossos filhos também são um termômetro pra nós, né? E agora eu tava me lembrando sobre o seminário ainda, aquele que eu vi sobre os filhos. A filha do pastor que tava ministrando, ela era professora. Eles tinham até, acho que eles eram mentores numa instituição de ensino, se não me engano. Ela e o marido dela. E eles estavam falando que o que eles viam dos pais, hoje em dia, é que se os pais pudessem deixar as crianças até final de semana na escola, eles deixariam. Sim. Meu Deus. Eu fiquei chocada. É verdade. Me doeu isso. Posso assinar embaixo. Tô como professora, acho que pode falar, né? Teve vezes que a gente teve que ligar pro conselho, assim, 6 horas Meu da tarde. Deus. Tem uma criança aqui. 6 da tarde. Né? Meu Deus. Então é uma carência muito grande de família, assim, né? De família. É muito... eu trabalho em escola pública, né? Então eu trabalho, assim, bem num bairro que é um número grande de violência, né? E tal. Realmente, assim, a família, ela é a base da criança, né? Então a gente sabe que não é 100%, mas a maioria dos casos, as crianças que começam a aparecer com dificuldades, né? Assim, na sala de aula,
com certeza tem alguma coisa lá por trás que não tá legal, né? É verdade, né? Então, realmente. Chega no espelho. Mas os nossos filhos, até quando a gente faz coisas erradas, né? Eu falei coisas boas, mas somos todos humanos, né? Se alguma coisa que eu falo, assim, depois o Cris me chama, ele diz assim, mãe, aquilo lá que tu disse, olha só. Ou quando eles repetem o que a gente diz, né? Sim. O João e a Antônia fazem muito isso, entre eles, de 6 e 4 anos, eles fazem muito isso. Aí às vezes eu falo, não fala isso, filho. Ele, mãe, mas foi tu que falou. Eu, meu Deus, sério. Eu não me lembro. Isso. E aí a Antônia me imita até o jeito que eu falo direitinho, assim. Meu Deus, Senhor, me perdoa. Ô, Flávia, conta pra gente outro testemunho que tu ia contar. Ai, meu Deus, agora eu me esqueci. Não. Não faz isso com a Tinha a ver gente. Ah, tá, sobre o podcast, é verdade. Na verdade, o fato de eu estar aqui agora, falando neste podcast, é uma promessa de Deus sendo realizada, né? Parece uma coisa assim, na minha cabeça, quando Deus falou isso, eu pensava, nossa, né? Isso é impossível. Mas tá, pra contar como foi que aconteceu. Olha, gente, muito tempo. Nossa, meses. Muito antes do Acampacela, inclusive, né? Que foi Muito tempo, 4 meses. Eu não tenho muita noção de tempo, então. Tipo, anos, Não. meses. Esse ano. Deixa eu ver que tá. mês que a gente tá. Julho. Ai, sei lá, tá do começo do ano pra cá. Vamos lá, vamos usar essa data aí. Março. Mas foi antes do podcast, do Acampacela, onde Deus também confirmou no coração dos guris, do William especificamente, sobre vídeos, sobre podcast, onde surgiu a ideia do podcast. E a Ju vai se lembrar, ela vai estar vendo esse vídeo, ela vai se lembrar que quando eu tava lá no Acampacélula, e eu só tinha falado pra ela sobre o que Deus tinha falado comigo há muito tempo, já vou contar essa parte. Quando eu tava lá no Acampacela e eu ouvi os guris falando de podcast, eu olhei pra Juliana, assim, ó, eu disse, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. É sério? Eu olhei pra ela e ela, sim, Flávia, não sei o que, os guris estão estudando. E eu fui pra dentro da barraca e eu disse, Deus, eu não tava ficando louca, então. Enfim, o que aconteceu? Um belo dia eu tava lavando a minha loucinha ali, com o celularzinho ligado, né, ali perto da toalha pra não molhar. E eu tava ouvindo um podcast do Glorify, se não me engano, com a Camila Barros, enfim, a Lu Alone. E eu tava aleluiada, né? Naquele podcast. Glória a Deus, aleluia. Nossa, Deus, que bênção. É isso aí. E assim, né? E de repente, eu sei direitinho, foi desse lado aqui. O Espírito Santo falando comigo. Só que é engraçado que a voz, ela não tava audível como a nossa. A voz era dentro da minha cabeça. Mas era uma voz, porém não era do lado de fora, do lado de dentro. Por isso que a gente diz, né? Que o Espírito Santo, ele tá dentro de nós. Sim. E ele falou exatamente desse lado aqui, nesse meu ouvido. Ele disse assim, ó, um dia vai ser tu que vai estar num podcast. E quando eu ouvi aquilo... sério, deu uma adrenalina em mim, assim, na minha barriga, deu uma descarga de adrenalina naquela hora, tipo um gelo, assim, e desceu pras minhas pernas, assim, aquele gelo, calor, eu não sei o que foi aquilo. E eu fui pra trás e cheguei a me escorar na parede, assim, e eu comecei a rir, eu disse... Que é isso? O que tá acontecendo? E aquela voz de Deus, eu tô ficando louca? Não, mas eu sei que essa voz... Eu sei de quem é essa voz, eu sei. E eu sentei e eu fiquei, sabe, digerindo aquilo. E eu comecei a rir, eu só ria, né? Eu disse, o que? Um dia eu vou estar no podcast. Claro, a minha cabeça já viajou pra outras coisas. Nossa, eu vou ser uma grande pregadora. Então significa que eu vou ser uma grande... Ou que, nossa, Karina sabe? Barros, queremos você aqui. Não foi a Karina, isso, foi a Karina Barros. É a Karine, não foi a Karine. Essa foi boa. Mais embaixo. Não, tá bom, amiga. Óbvio, tá legal. Não foi a Karine, mas foi a Karina, mas foi a Karine. Ai, eu sei que... De fato, né? Olha aqui onde é que eu tô agora. Ai. Deus novamente mostrando, né, que... Faltou só nossa picanha, né, amiga? Não lembro. A picanha, a carne. Só faltou as regalias, né, que os guris têm, que o guri do acampa tem. Eu não sei, eu acho que o guri do acampa... Se mexa, produção. Cadê os patrocinadores, né? A Jéssica tá aqui, né? O Socinho que teve. Coisa mais... Pizza, Cíntia, pode trazer pizza pra gente também. Não, nós comemos antes de vir, tá, pessoal? É brincadeira, mas é sério. É brincadeira, mas é sério, né? É sério. É bem assim. Tá, gente, eu quero te agradecer muito por ter assistido até aqui. Eu quero te pedir também,
se tu tava lá no culto, Deus falou contigo, ou Deus falou contigo através desse podcast, não deixe de contar nos comentários, gente. Conta pra gente o que Deus tem falado através dos podcasts, dos nossos cultos de mulheres. E eu te convido, gente, esteja nos cultos de mulheres também, que geralmente Santa Rita é no segundo sábado do mês. E se tu seguir a nossa Igreja Mover NV, ou seguir também o podcast do Guri, tu vai saber quando tem os eventos da nossa igreja. Tu é muito mais do que convidada pra estar com a gente. E daí tu já vai estar por dentro do assunto, né? Quando a gente fizer o podcast, tu já vai saber do que a gente tá falando. Não deixa de contar o teu testemunho. Obrigada. Deixa o teu like, não esquece, amiga, que isso aqui ajuda demais esse podcast, ó, mandar pra todo mundo. Comenta qualquer coisa, se tu não tem um testemunho, comenta alguma coisa. Bota os Pelo amor de Deus. coraçãozinhos. Tem um monte de podcast já aí do Guri aqui no canal. Tem um outro podcast da mulher, não deixa de assistir também. Compartilha com alguém que tu acha que precisa dessa palavra, porque assim, vamos falar a verdade, toda mulher precisa dessa palavra, né? Amém. Não tem só Amém. mulher que precisa aprender a parar e ouvir a voz do Senhor. Amém. Então é isso, Amém, gente. Muito Jesus. obrigada por ter assistido. Deus abençoe muito vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado!